Liturgia do dia 18 de fevereiro de 2023, sábado da sexta semana do Tempo Comum. Primeira leitura, leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. E por causa dela, ele foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado, para não ver a morte, e não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 144. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Uma idade conta a outra vossas obras, e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória, e divulgam vossas obras portentosas. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto.
até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas que dizem as Escrituras? Que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O autor da carta aos Hebreus resume toda a história da salvação, fazendo desfilar diante de nós as suas principais figuras e protagonistas. Porque está preocupado em dar-nos uma definição de fé. O autor sublinha apenas esse aspecto. As figuras apresentadas são nossos pais e mães na fé, partindo da história das origens, passando pelos patriarcas, Moisés e mais sumariamente os profetas e reis. Chega finalmente a Jesus, que é o autor e consumador da fé, autor e aperfeiçoador, como dizem mais eloquentemente os textos gregos, equivale a princípio e fim. Jesus é o ponto inicial e o ponto terminal da história. Só ele nos permite resumi-la, recapitulá-la de modo sintético e eficaz. Isto quer dizer que a fé de Jesus, a fé atuada e levada à plenitude por ele, já atuava nas personagens bíblicas que historicamente o precederam. O nosso texto menciona 3 justos que encontramos na história das origens da humanidade antes da vocação de Abraão: Abel, Enoque e Noé. Todos se tornaram herdeiros da justiça que se obtém pela fé, fruto da sua capacidade de ver para além do visível. A história das origens pretende ligar o Gênesis e os desenvolvimentos do pecado humano à graça de Deus que o previne e perdoa. Mas só quem sabe olhar mais além do que o aparente senhorio das forças do mal é um homem de fé, capaz de organizar a sua vida de modo contrário ao do mundo, isto é, viver na justiça. Com relação ao Evangelho, Pedro professou a sua fé em nome da Igreja. Jesus anunciou a cruz como seu destino e daqueles que o quisessem seguir. Agora intervém o Pai para confirmar a missão do Filho. Jesus vai a caminho de Jerusalém, onde irá dar a sua vida para a glória do Pai e nossa salvação. A transfiguração confirma a justeza da sua decisão e da decisão dos discípulos em segui-lo. Na narração encontramos os elementos típicos das teofanias: o monte alto, a glória, a nuvem luminosa, as tendas, a voz. A presença de Moisés e de Elias confirmam que Jesus é o profeta definitivo, o Messias esperado. A voz que se ouve é dirigida não só ao Filho, mas também a todos quantos a ouvem, e é a apresentação oficial que o Pai faz aos discípulos, chamados a ser testemunhas da agonia. O destino de Jesus está a realizar-se. O segredo messiânico será completamente revelado na ressurreição. Mas os discípulos, testemunhas privilegiadas da intimidade filial entre Jesus e o Pai, e com os grandes amigos de Deus do Antigo Testamento, não conseguem acreditar que o Messias deva morrer e ressuscitar.
Jesus tem de intervir para afirmar que Elias já veio na pessoa de João Batista e que já passou pelo sofrimento e pela morte, que são passagem obrigatória para quem pretende alcançar a glória. O autor da carta aos Hebreus vê a fé em todas as páginas do Antigo Testamento. Depois de nos dar uma definição muito sintética e sugestiva da mesma fé, faz aparecer diante de nós como exemplo e como estímulo uma série de figuras e protagonistas da história da salvação. A fé é garantia das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se veem, afirma o autor. É o fundamento consistente de tudo, do sacrifício de Abel, do arrebatamento de Enoque, que é figura da ressurreição de Cristo, e da salvação de Noé, que pela fé na palavra de Deus construiu uma arca de salvação para a sua família. Tudo tem fundamento na fé. Pela fé, tornam-se desde já atuais, ainda que de modo imperfeito, as coisas esperadas. A fé permite ver mesmo aquilo que não se vê, ainda que de modo enigmático, como no espelho. A definição da fé como garantia e como certeza, ou se preferirmos como fundamento e como prova das coisas que se esperam, é importante para compreendermos o mistério da transfiguração de Jesus. De fato, na transfiguração de Jesus, a glória futura, a glória esperada, é já possuída por uma singularíssima antecipação, e as realidades invisíveis, como a contemporaneidade de Moisés, Elias e Jesus no reino dos céus, tornam-se experienciáveis. Mas tudo isto na fé de Jesus e também na nossa. Na vida dos discípulos, como na do Mestre, podem dar-se antecipações da glória a que estamos destinados, momentos de real experiência das coisas invisíveis. Tudo depende da graça de Deus e da nossa fé. Podem ser apenas centelhas de luz, mas serão suficientes para esclarecer tantas dúvidas, para iluminar toda a nossa existência, até o momento de vermos as coisas que ainda não vemos e estarmos certos daquelas que esperamos. Segundo o autor da carta aos Hebreus, Jesus é o autor e consumador da fé. Na transfiguração, a visão esplendorosa de Jesus, luz do mundo que tudo ilumina, enche Pedro, Tiago e João de uma felicidade que jamais tinham experimentado e deu maior consistência à sua fé em Jesus. As cintilações do Senhor em determinados momentos da nossa vida fazem-nos sentir a mesma alegria indescritível e irradiante de que fala Pedro, e dão apoio à nossa fé no Senhor. Apoiados em Jesus, podemos estar em comunhão com o Pai, em verdadeiro amor. Sem o fundamento da fé em Jesus, o nosso amor é vão. Se pretendemos caminhar para a perfeição, sem nos apoiarmos em Jesus, jamais a alcançaremos. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração.
Cantem vossa glória, Senhor, os nossos lábios. Cantem nossos corações e nossa vida. E já que é vosso dom tudo o que somos, para vós se oriente também todo o nosso viver. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.